Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que eu li no mês de março. Eu achei que março ia ser um mês ruim de leitura, ia ler muito pouco, mas me surpreendi porque eu li 13 livros, sendo que desses 13, 6 são livros infantis. E também li uma HQ. O primeiro livro que eu li foi Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês porque eu li em livro digital, mas vou deixar uma fotinho aqui pra vocês verem a capa do livro. Ele foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido agora no mês de março. Ele é um thriller psicológico que mistura terror e suspense. Ele me prendeu do início ao fim, eu li em menos de 24 horas. E assim, é muito legal mesmo. Eu já gravei um vídeo sobre ele e vou postar pra vocês, então eu não vou falar muito mais, mas eu vou adiantar que ele fala de uma pessoa que está sobrevivendo numa sociedade pós-apocalíptica, assim, sabe? Que aconteceu alguma coisa muito misteriosa e a gente fica com vontade de saber o que vai acontecer com essa pessoa e o que aconteceu com o planeta Terra. Então a gente fica preso e lê muito rápido, eu gostei muito. Recomendo pra todo mundo, vale a pena. O segundo livro que eu li esse mês foi O Vampiro da Mata Atlântica, da Marta Argel. Eu já fiz uma resenha, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Esse livro aqui ele é bem legal, ele é curtinho, a Marta é brasileira, então ela ambientou essa história em São Paulo. Essa história aqui ela vai girar em torno de um vampiro que está escondido numa área muito preservada de Mata Atlântica, onde dois biólogos vão fazer um trabalho de levantamento das espécies que tem nessa área. Então esse livro é bem bacana, tem suspense, tem mistério, tem um pouco de terror, né, por causa do vampiro, e também tem muitos dados, assim, bem bacanas sobre biologia, sobre biólogos de campo e sobre como é fazer um campo, né, na biologia. Então me interessei bastante, é bem legal, confiram a resenha que vocês vão gostar. O terceiro livro que eu li em março foi Logopeia, do Túlio Vilhaça, publicado pela editora Moinhos. Ele é um livro de poemas. Como esse livro aqui ele é bem curtinho, eu peguei pra ler alguns poemas e gostei, aí acabei lendo bem rapidinho. Eu vou ler um deles pra vocês aqui que eu achei bem legal. A coisa mais difícil depois de aprender a pensar é desaprender a pensar. E depois dessa, aprender a não pensar. Mas é preciso ter aprendido a pensar para aprender a não pensar, pois o não pensar de quem aprendeu e desaprendeu a pensar é diferente do de quem não aprendeu a pensar. Um não pensar pensado e por isso tão difícil. É preciso dispensar o pensado e aprendido, e aprender que o não pensar é mais preciso. É preciso reaprender a dispensar. Eu achei bem bacana esse poema dele aqui. O quarto livro que eu li em março foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro eu vou fazer uma resenha pra vocês porque ele é um livro que tem bastante coisa pra conversar, mas eu vou falar mais ou menos aqui pra vocês do que se trata. Talvez muitos já conheçam porque agora tem o seriado, né? Esse livro ele é uma distopia que se passa nos Estados Unidos, onde uma nova sociedade foi criada e essa sociedade ela é cristã. E as pessoas elas foram aos poucos perdendo os direitos que elas tinham. Entrou em vigor um sistema de casta baseado no status socioeconômico das pessoas, onde as mulheres, claro, foram as mais prejudicadas. As mulheres férteis, elas foram tiradas das suas famílias, né? Perderam os amigos, perderam tudo e foram confinadas num lugar para serem treinadas para serem aias. E essas aias, elas passavam de casa em casa das famílias ricas, dos comandantes, que não podiam ter filhos. E o comandante tinha relações sexuais com as aias para que elas engravidassem. E depois de engravidar, elas tinham que deixar os filhos para essa família. Então esse livro, ele é bem pesado, ele mostra uma sociedade onde as mulheres eram tratadas assim, ó, de um jeito muito terrível, muito desumano, eram coisas assim, ó, que a gente vai lendo e vai nos deixando angustiada, sabe? Mas é um livro bem interessante pra gente discutir essas coisas. O quinto livro que eu li esse mês foi Animais Fantásticos e Onde Habitam, da J.K. Rowling, com ilustrações da Olivia Lomanek-Gill. Gente, esse livro é sensacional.
sensacional. Ele é como se tivesse sido escrito por um bruxo. Então ele é um catálogo de animais fantásticos do mundo do Harry Potter. Por isso que eu gostei tanto, porque mostra muitos animais que a gente conhece. Quem é fã de Harry Potter, assistiu os filmes e leu os livros, né? Então tem muitas ilustrações lindas, eu adorei várias delas. Tem essa aqui também dos sereianos, que eu achei maravilhosa. Tem uma outra aqui que eu quero mostrar pra vocês que eu tô em dúvida se é uma das minhas preferidas, que é a do centauro. Eu achei muito, muito bonita. E eu tô com vontade de fazer um vídeo só mostrando esse livro aqui pra vocês, assim, bem de pertinho, pra vocês verem como são lindas essas ilustrações. E eu amei ter lido esse livro, assim, ter voltado ao mundo do Harry Potter. Tenho vontade de ficar olhando esse livro todos os dias, olhar todos esses desenhos maravilhosos. O 6º livro que eu li esse mês foi Outros Jeitos de Usar a Boca, da escritora Rupi Kaur. Não sei como é que pronuncia o nome dela, mas é um livro de poesias. E esse livro eu achei sensacional, já queria ter lido há muito tempo, mas me enrolava, e eu peguei pra ler, pra ver se eu ia gostar de alguma poesia, e eu gostei de todas, li assim, ó, numa sentada. São poesias muito intensas, assim, muito fortes, algumas até dolorosas, porque ela fala sobre dor, sobre amor, sobre ruptura e sobre cura. E tudo isso em torno de relações amorosas. Eu vou ler um dos poemas pra vocês verem como são legais. Você me diz pra ficar quieta, porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não fui feita com um incêndio na barriga para que pudessem me apagar. Não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil de engolir. Fui feita pesada, metade lâmina, metade seda, difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Um outro poema aqui dela. Não sei por que me rasgo pelos outros, mesmo sabendo que me costurar dói do mesmo jeito depois. E esse último aqui que eu vou ler pra vocês, que eu achei sensacional. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. O 7º livro que eu li esse mês foi também um livro de poemas e o livro se chama O Sapato Florido, do escritor Mário Quintana. O Mário Quintana, ele é um escritor gaúcho e eu gosto muito, muito dos poemas dele. Esse livro, ele mistura poemas com outros textos, né, que eles chamam de prosas poéticas, uma coisa assim. Eu vou ler um poema e um texto dele aqui pra vocês. O poema diz assim: amar é mudar a casa de alma. Bonito, né? O outro texto, ele tem o título Viver, e é assim: vovô ganhou mais um dia. Sentado na copa, de pijama e chinelas, enrola o primeiro cigarro e espera o gostoso café com leite. Lili, matinal como um passarinho, também espera o café com leite, tal e qual vovó. Pois só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Eu acho muito lindo mesmo. A HQ que eu li agora em março é A Ilha do Tesouro, que foi baseada no livro A Ilha do Tesouro, do escritor Robert Stevenson, que é o mesmo escritor do livro O Médico e o Monstro. Então ela é uma HQ assim de aventura. Eu gostei bastante, ela é bem colorida e eu achei legal os traços também e é bem rapidinha de ler. Só a história, ela fala de um menino que vai viver umas aventuras a bordo de um navio onde tem piratas e tal, e eles vão sair procurando essa Ilha do Tesouro. E aí acontecem várias coisas, né? Acontece uma rebelião no navio, eles ficam na ilha, eles lutam, enfim, acontecem várias coisas. E é bem interessante, assim, pra passar o tempo, é bem legal. Eu fiquei curiosa pra ler o livro, pra ver como é, né? Se o livro tem mais detalhes, assim, ou alguma coisa um pouco mais elaborada, porque eu achei bem simples, assim, essa HQ, mas eu gostei bastante. O primeiro livro infantil que eu li esse ano, na verdade, foi o 1º de março, mas é o primeiro que eu li esse ano,
foi O Presente dos Magos, do O. Harry. Ele é uma história bem clássica na Inglaterra, que é contada para as crianças, onde um casal, assim, bem pobre, eles querem muito dar um presente especial um pro outro e eles não têm dinheiro. Então, eles acabam se desfazendo de uma coisa de muito valor para cada um deles para poder comprar o presente do outro. Só que isso acaba numa confusão, assim. Eu achei bem legal. É um livro, assim, curtinho mesmo, um livro infantil bem curtinho, mas eu achei a história e o que ele traz, assim, bem interessante. O segundo livro infantil que eu li em março foi uma adaptação do Peter Pan, feita pelo Flávio de Souza, e eu achei muito bonito o livro. A edição é muito caprichada, ele tem ilustrações lindas e, assim, ele transformou esse livro num jeito bem fácil das crianças lerem e entenderem. Ele não é pequeno, tem suas 160 e poucas páginas, só que a história é meio estranha, assim, né? Não é aquela história rápida, assim, do Peter Pan que a gente conhece, ela tem vários detalhes e não sei, eu fiquei meio sem saber se eu gostei, se eu não gostei. Eu vou ter que ler o original do Peter Pan pra descobrir se eu realmente gostei desse livro, porque não sei, fiquei na dúvida. Mas a adaptação é bem feita, a edição é maravilhosa, as ilustrações são lindas, eu gostei muito dessa edição e dessa adaptação. O terceiro livro infantil que eu li em março foi A Embira na Beira do Rio Zambeze, do escritor Décio Gioielli. Jesus, Gioielli. Do escritor Décio Gioielli. Do escritor Décio Gioielli. Esse livro eu achei lindo, lindo, lindo. Ele fala sobre o instrumento musical embira. O que é uma embira, como surgiu, quais os outros instrumentos parecidos com esse, né, a família desses instrumentos. Então conta um pouco da história, né, história desse instrumento musical. Eu achei bem legal. E ele também vai falar a história em si de um menino que mora numa aldeia africana e ele ama tocar a sua embira e ele não duvida dela por nada, então ele vai usar essa história para nos contar sobre a embira. E o livro, ele tem bastante informações, assim, sobre esse instrumento. E no final também ele tem alguns versos e algumas músicas e tem um CD, onde esse escritor, ele toca a embira mesmo. E ele compôs algumas dessas músicas, assim, bem legais. Então eu gostei bastante, adoro música. Esse livro eu acho muito legal para as crianças lerem e ouvirem. O quarto livro infantil que eu li em março foi Ernesto, o Cãozinho Viajante, do escritor Jochen Sturman. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim. Esse livro fala de um cãozinho que queria muito conhecer o mundo. Ele se sentia sozinho em casa e tinha o sonho de conhecer, viajar pelo mundo todo. E acontecem umas coisas aqui no livro, que eu não vou contar toda a história, né, porque já é bem curtinha. E ele sai por aí viajar e conhece vários lugares e faz várias novas amizades. Então é um livro legal para as crianças, mas as ilustrações eu achei lindas, lindas, lindas. O que eu mais gostei nesse livro aqui foram as ilustrações. Acredito que seja pintura mesmo, né? Dá uma ideia de pintura. E então o que eu mais gostei foram as ilustrações, achei muito legais. O quinto livro que eu li esse mês foi A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, do Luiz Coronel. E esse livro aqui, gente, eu queria fazer um vídeo só sobre ele porque eu realmente amei esse livro. Ele fala de todos os animais se reunindo numa assembleia para redigir um documento sobre os direitos dos animais. E os animais, eles vão lá e falam várias coisas, e entre as coisas que eles falam, eles reclamam das coisas que eles acham erradas que acontecem com eles, que os seres humanos fazem com eles, né? Eu vou ler pra vocês aqui algumas falas de alguns dos animais pra vocês verem como é esse livro. Aqui o macaco, ele falou assim, ó: Paco, tapaco, tira o meu naco dando um pitaco. Eu represento os bichos da mata, que o homem persegue e maltrata com faca e chibata, com corda ele ata. E outra coisa aqui, ó, o ganso falou assim, ó: eu sou o ganso e não descanso, não tem porquê, pregado no chão, ração mais ração, quando estou bem gorducho, viro patê.
Então tem vários animais que vão reclamar, né? Por exemplo, o elefante vai reclamar dos maus tratos do circo, o touro vai falar sobre as touradas, que ele não é um paliteiro de toureiro, então tem umas coisas bem cruéis, assim. Alguns animais vão reclamar que são mortos para virar casaco de pele, enfim. Tem todos os animais reclamando de maus tratos e falando que eles querem que as pessoas cuidem deles e que deixem eles livres para viverem a vida deles, né? Que eles têm esses mesmos direitos de serem livres e serem felizes. Então, eu amei muito, 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 muito esse livro, sério, muito. Leiam esse livro, leiam para as crianças, deem de presente, esse livro é maravilhoso. O sexto e último livro infantil que eu li em março foi Fábulas Palpitadas, recontadas em versos e comentadas, do Pedro Bandeira. Ele escolheu 12 fábulas que estão no livro Fábulas de Esopo e ele reescreveu essas fábulas em forma de rima. E no final ele também fez em forma de rima a opinião dele sobre essas fábulas, o palpite dele, né? As ilustrações não são o forte do livro, não chamam muita atenção, são bem simples, mas eu acho que é bem bacana para as crianças conhecerem as fábulas de Esopo, né? Porque eu mesma já li esse livro e são fábulas cansativas de ler e não são muito atrativas para crianças, né? Porque são muito antigas. Eu acho que o Pedro Bandeira fez aqui foi uma coisa bem bacana, deixou elas divertidas, acessíveis para as crianças e no final ele escreveu a 13ª fábula que ele inventou da cabeça dele e essa não tem rima. Então é um livro bem legal, uma indicação bem bacana também para as crianças, eu gostei bastante desse livro. O mês de março eu fiz bastante leituras, mas a maioria foi livro pequeno, livro de poesia, livro ilustrado, li bastante livro infantil, porque eu tava meio que encalhada com livros grandes que eu tô lendo março inteiro e provavelmente vou terminar só em abril. Então eu acabei pegando livros menores pra dar uma folga, né, desses livros que eu tô lendo, porque esses livros, além de serem grandes, eles são demorados de ler. E são eles: Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari. Também tô lendo O Continente 2, do Érico Veríssimo. Tô lendo O Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Tô lendo O Duplo, do Dostoiévski. Tô lendo A Viagem, da Virginia Woolf. E também Morte Súbita, da J.K. Rowling. Esses dois últimos, A Viagem e o Morte Súbita, eu meio que parei um pouco porque não tava gostando muito, vou dar um tempo e depois eu vou tentar recomeçar. Se eu não gostar nessa segunda chance, eu vou abandonar porque eu tenho muitos livros na minha lista pra ler, não vou ficar encalhada em livros que eu não tô gostando, né? E tô lendo também um livro sobre a ditadura, que ele faz parte de uma coleção de 5 livros do Hélio Gaspari, que se chama Ditadura Envergonhada, que é o volume 1. E eu tô mais ou menos no começo também, mas tá bem bacana. Então eu espero muito que eu consiga terminar esses livros no mês de abril. Então é isso, esses foram os livros que eu li no mês de março. Gostei muito das leituras, achei que foram bem proveitosas. E se tu já leu algum desses livros, deixa um comentário aqui pra mim, diz se tu gostou, se tu não gostou. Não esquece de curtir o vídeo e se inscreve no canal pra receber as próximas notificações. Muito obrigada por ter assistido, desejo a todos vocês infinitas leituras e até o próximo vídeo.